Então eu gostaria de começar com uma oração. Pai soberano, Criador do céu e da terra e de tudo que nela há, Tu és digno do nosso louvor e glória, sempre, continuamente. Obrigada que podemos ter a salvação com Teu Filho Jesus Cristo, Teu Filho amado. Como te agradecemos pela comunhão que podemos ter com Ele. Obrigado que Ele morreu por nós e nos justificou completamente. Nada mais nos separa de Ti. Nossos pecados estão sob o mar da Tua graça, ó Jesus. Ilumina-nos hoje com Teu Santo Espírito. Abre o nosso coração para compreender a Tua palavra. Una-nos em torno de Ti, cada um em sua casa ou lugar onde estiver. Tu seja o Senhor, ó, Tu sejas que nós possamos Te buscar e amar todos os dias da nossa vida. Tu sabes, Jesus, ó, quanto o capítulo 13 é difícil, é pesado, mas só Tu podes nos dar a clareza que precisamos para o entendimento dele. Nos ajuda a vigiar e sermos prudentes para enfrentar esses acontecimentos dos fins dos tempos. Somos Teus. Conduz o nosso caminho para sermos fiéis e perseverantes. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Oi, Paulo, tudo bom? Como é que tá a Marlene, Paulo? Deixa eu ver quem é que mais. Oi, Lossara, querida, Darcy. Bom ver vocês. Está no nosso estudo. Bom, seguinte, hoje nós vamos falar de Apocalipse 13. E eu queria primeiro resumir um pouquinho, bem rapidamente, para a gente ter uma ideia geral deste capítulo. Nesse capítulo, o apóstolo João, ele tem uma visão com dois personagens. São duas bestas, uma que emerge do mar e a outra que emerge da terra. A primeira besta é a manifestação do anticristo. Ele será um político muito inteligente. Terá um caráter bestial, por isso essa designação de besta, e ele não conhecerá misericórdia e nem amor por ninguém. Vai incorporar nele toda a fúria, destruição e poder do mal. A segunda besta que surge da terra, que chamamos de falso profeta ou profeta da mentira, vai ser um líder religioso que vai facilitar o caminho do anticristo. Oi, minha querida Marlene, como é que tu tá assistindo, querida? Bom que tu tá assistindo, espero que tu esteja melhor, querida. Bom, a gente tem que ver também da onde que surgiu esse termo anticristo, né? Onde é que nas escrituras fala sobre o anticristo? É nas cartas do apóstolo João. 5 vezes ele fala sobre o anticristo. Então tem um versículo que fala assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Essa última hora, muitos teólogos e alguns especialistas na Bíblia, eles dizem que essa última hora começou quando Jesus nasceu. Então ela vem vindo, essa última hora ela vem vindo até, estamos agora em 2021, então estamos alguns dizem que nós estamos nos finais dos tempos, desde o nascimento de Jesus. A igreja,
ela aprendeu que no tempo final atua o anticristo. E em 1 João 4,3, João reforça que o espírito do anticristo ele já está no mundo. Quem será que são esses anticristos? Quem são esses precursores do anticristo? São pessoas que no passado estiveram expostos à influência cristã, mas decaíram e se manifestaram abertamente contra a Igreja de Jesus. Isso sucede em formas de heresias, de mentiras, de expressões que marcam eles como criaturas do mal, criaturas de Satanás. E esses anticristos também, eles coincidem com o primeiro selo, lá no 6º capítulo, onde fala que o primeiro selo, aliás, o primeiro selo é o cavalo branco com o cavaleiro branco. Esse cavaleiro, por ser branco, ele, na verdade, ele não quer mostrar paz, ele não quer mostrar amizade, ele não quer mostrar bondade. Ele quer mostrar, sim, um disfarce, né? Uma inocência encenada e fingida. E esse anticristo, esses anticristos, eles cavalgam para dentro da história nas épocas. Eles vêm enganando e mentindo, com o objetivo de destruir. Também João fala num ensino muito importante nas suas cartas. Ele diz que quem não confessa Jesus Cristo, que ele veio em carne, esse é o anticristo. Este ensino ele ensinou em suas cartas. É que naquela época, dominava o pensamento grego na época de João, que era um pensamento dualista, que eles pensavam assim, que a carne, a matéria é ruim e o espírito é bom. Então eles não podiam conceber que Jesus veio em carne, porque se a carne é ruim, Jesus não podia vir em carne, vir na carne. Então João, ele faz esse contraponto, né, esclarecendo aos seguidores de Jesus que as pessoas que não acreditam que Jesus veio em carne, essas pessoas são anticristos, têm o espírito do anticristo. Então, Jesus veio em carne, ele foi um ser humano e ele também é Deus. A gente não consegue compreender isso, mas Jesus veio em carne e ele é Deus. O apóstolo Paulo também fala sobre o anticristo, só que ele fala do anticristo que ele diz assim, que ele é o homem da iniquidade e ele é o filho da perdição. Ele não fala nessa palavra anticristo. Ele é um contra Cristo, um destruidor. E o seu discipulado é a apostasia. Quer dizer, ele discipula para a apostasia, para as pessoas apostatarem da fé em Jesus. Ele atua de maneira muito perceptível nos tempos de Paulo. E Daniel 7, no Antigo Testamento, é importantíssimo, porque ali ele se entrelaça
com 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12. Parece assim que são passagens muito, muito parecidas. Daniel vê surgindo o mar, no mar dos povos, um após outro, 4 reinos mundiais, na figura de bestas horríveis. Do 4º e último reino, forma-se o personagem do anticristo. Ele, isso fala em Daniel 7, ele é quem provoca a apostasia, ele blasfema contra Deus, ele quebra a lei de Deus, ele se diviniza a si mesmo e ele vence os santos, os seguidores de Jesus. Mas ele vence no sentido da morte, não da apostasia. E nesse texto de Daniel 7, a gente encontra o nascedouro de 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12, que fala do anticristo. Então, essas duas passagens se entrelaçam. Se vocês pudessem ler essas duas passagens, seria bem interessante, que é 2 Tessalônica, ou Tessalonicenses, 2, 1 a 12, e Daniel 7. Desde o princípio, Satanás é um mentiroso que seduz as pessoas a ocuparem o lugar de Deus. Ele disse para o Adão e Eva lá em Gênesis 3:1, se vocês comerem da árvore, os olhos de vocês vão ser abertos. E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A forma satânica final é o anticristo, que se concretiza em... Então, os métodos são essa oposição dura e hostil contra Cristo. E o segundo método é imitar a Cristo, estar no lugar de Cristo, uma caricatura de Cristo. Ele concorre, então, por meio de doutrinas de salvação, milagres e cultos, sinais miraculosos. Esse inimigo ele precisa sempre tomar algo emprestado. O terceiro método é o pseudo-cristianismo. O que seria isso? É quase não é bem o cristianismo, é um pseudo-cristianismo. Então, as diferenças são dissimuladas, criam-se semelhanças inquestionáveis e torna-se muito difícil de discernir o que realmente é cristianismo. Ele consegue fazer isso, né? Dissimular. Muitas vezes na história da igreja, se sentiu esse espírito do anticristo por meio de personagens, manifestações, hereges, imperadores, papa também, ideologias modernas e ditadores. Esperar que o anticristo apareça somente na última extremidade dos tempos finais é um equívoco. Temos que ter a consciência que ele tem atuado em todos os tempos. Antes de entrar no capítulo 13, eu queria refletir só um pouquinho sobre o 12, destacar um versículo que a gente tem que saber. Lá no Apocalipse 12, é falado de um personagem chamado dragão. É a antiga serpente, essa serpente que provocou a queda de Adão e Eva. Também chama-se Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo.
A intenção de Satanás é imitar a Deus. Assim como o Pai se encarnou no Filho, Senhor Jesus, assim também Satanás vai querer imitar o que chamaríamos de uma antitrindade. O dragão representando Deus Pai, o anticristo representando Deus Filho, e o falso profeta vai ser uma espécie de cópia ou reprodução imperfeita do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre aponta para Jesus. Ele te leva a Cristo, te explica Cristo. O falso profeta, ele faz a propaganda do anticristo. E assim como Deus tem sua igreja e o povo judeu convertido também vai pertencer a Deus, assim Satanás vai ter uma espécie de igreja também, chamada da Grande Babilônia. Vai querer imitar a Deus e criar também uma falsa igreja, a Grande Meretriz, a Grande Babilônia, que fala dela no capítulo 17 de Apocalipse. Então, nós vamos começar a leitura do capítulo 13 e eu vou fazer o seguinte, eu acho mais fácil. Eu vou lendo versículo por versículo e vou falando do que ler todo o texto inteiro, tá bom? Então, versículo 1, vocês peguem as suas Bíblias e acompanhem junto comigo. Versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Várias passagens do Velho Testamento falam de mar, que mar significa os povos, mar significa as nações, a sociedade humana. Então aqui fala que essa besta emerge do mar. Então representa que a besta ela acha sua base no poder das nações, nessa sociedade humana. E esse entendimento ele também é apoiado na interpretação da besta do mar de Daniel 7. Essa besta ela possui 10 chifres e 10 coroas, 10 diademas. O número 10 simboliza o número completo dos poderes, a perfeição da plenitude da força política. E as cabeças, elas têm nomes de blasfêmias. Sempre contra Deus e contra o povo de Deus. Exalta-se contra Deus, com arrogância, mostrando nomes de blasfêmias em suas cabeças. A blasfêmia, ela ocorre sempre em Apocalipse, nos lábios de Satanás. A besta, ela se identifica com este dragão do capítulo 12. Porque esse dragão, ele tem 7 cabeças também. E tem nessas 7 cabeças essas coroas. E tem 10 chifres. Então, tem semelhança, pois o poder dessa besta vem e depende do dragão. Agora o versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade.
Daniel 7 já falamos que fala dessa besta. E ela é retratada lá em Daniel como uma figura de 4 feras: leão, urso, leopardo e outro animal terrível que a Bíblia não diz o seu nome. Qual é esse animal? Mas os 3 animais, eles aparecem aqui no versículo 2 também. Esses animais representam os grandes impérios daquela época: babilônico, medo-persa, greco-macedônio e romano. Eles vão surgindo um após o outro, incorporando nessa besta, incorporando nela toda a sua fúria, poder e destruição que esses impérios têm. Também diz nesse versículo que o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Toda a força, poder, governo, Satanás dará ao anticristo. Nunca no mundo houve um ser humano que reunisse tanto poder em uma pessoa como o anticristo. E todas essas figuras, elas mostram o retrato falado do poder anticristão através do anticristo. Assim como Deus envia o seu filho, assim o dragão envia a besta, o antifilho. Versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. O dragão, olha só, ele deu para a besta algo bem especial. E isso se torna o centro do capítulo 13. Ele deu a uma de suas cabeças como que um golpe de morte, mas essa ferida mortal é curada. A besta, então, surge aos olhos de João como sacrificada, marcada por uma ferida mortal cicatrizada. Essa besta, ela imita Cristo, porque um trecho de Apocalipse 5:6 descreve o cordeiro como tendo sido morto. Esse golpe de morte imita a mensagem da sexta-feira da paixão. A besta tem a capacidade de se mostrar morta, ressuscitada, renovada e renascida. A mensagem dessa ferida mortal se evidencia como central, porque em 3 vezes é mencionado isto, no versículo 3, 12 e 14, que a gente vai ver adiante. Agora eu vou dizer com as minhas palavras sobre essa coisa que aconteceu, dessa ferida. Com as minhas palavras, não é o que a Bíblia diz. Eu penso que vai acontecer assim. O anticristo vai sofrer talvez um atentado. E neste atentado, um ferimento mortal. Todos assistem isso pela TV e assistem também que ele morre. Mas surpresa, pelo poder de Satanás, o anticristo levantará. O golpe de morte foi superado. Todos dirão então que ele pode vencer o poder da morte. Sendo assim, deve ser o Senhor de todos e adorado por todos. Aqui, Satanás opera um milagre imitando a ressurreição de Jesus. E essa pseudo-ressurreição
será motivo de uma estupenda propaganda para o aumento do seu poder. A ressurreição de Jesus vai ser considerada como uma lenda da antiguidade. O anticristo, a gente viu ele ressuscitar. Parece ser ele o Deus que merece adoração. Então toda a terra se maravilha disso e seguiram a besta. Todos viram o que ela fez, que ela ressuscitou e realmente é sobre-humana. Versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? A adoração visível da besta significa de forma encoberta servidão a Satanás, pois foi o dragão que deu plenos poderes à besta. O envio da besta e o seu direcionamento por parte do dragão mostra que toda a terra se ajoelha perante o dragão. A reação àquele milagre de vencer o poder da morte levará as multidões à adoração. Nunca houve um homem semelhante ao presidente mundial. Já que nem a morte o pode vencer, então quem poderá superá-lo? Essas exaltações, elas constituem endeusamento dentro da besta, direto da besta. Quem é semelhante à besta? Quem pode superar ou pelejar contra ela? Versículo 5, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. A blasfêmia, que pode ser lida e ouvida por todos, ela encontra eco no mundo inteiro. E essa é a característica mais importante dessa besta, porque é repetida depois também no versículo 5, é essa questão de ela proferir arrogâncias e blasfêmias. E assim Daniel 7 também descreve o anticristo. Todo esse mal reside no dragão. Deus permite acontecer. Esses fatos não acontecem a partir de Deus, mas sob Deus. E a onipotência de Deus governa sobre a potência satânica e anticristã. Deus é soberano, Deus permite que isso aconteça. Mais adiante a gente vai ver por que Deus permite que isso aconteça. Versículo 6. E abriu a boca em blasfêmias, de novo, né? Abriu a boca de novo em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, a blasfêmia, ela é inerente à besta. Ela não consegue se silenciar diante do Deus vivo, porque ela é barrada em ser igual a Deus, simplesmente pelo fato de que Deus é Deus. Então ela não consegue ficar quieta. E essas blasfêmias, elas se desdobram em 3 partes. Primeiro, ofendendo o nome de Deus. Segundo, ofendendo o seu tabernáculo. E terceiro, ofendendo
esse grupo de pessoas que pertence a Deus, que são aqueles seguidores de Jesus, aquele que tem comunhão unida com Deus, a esses também ele blasfema contra. Como Moisés se encontra com Deus na tenda, lá no Êxodo, ou em Deuteronômio, Moisés se encontra com Deus numa tenda. E essa tenda é chamada de tenda do encontro, ou tenda ou tabernáculo. Ela representa a cidadania celestial. Filipenses 3:20 já diz que nossa pátria está nos céus. Mas nós hoje já temos essa pátria aqui conosco, porque nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo já nos faz vivenciar um pouco. Então agora a gente vai para o versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, que vencesse os santos. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O anticristo quer fazer guerra contra os seguidores de Jesus. E ele vai prevalecer, mas não em eles apostatarem de Deus, não. Mas vai levá-los à morte. Quando o cristão, numa situação de perseguição, deve escolher entre morrer e apostatar de sua fé, ele opta por morrer do que apostatar. Dessa maneira, o anticristo prevalece, matando os santos. Mas esses santos, eles prevalecem. Sabe por quê? Porque eles o derrotam por causa do sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro. E mesmo em face da própria morte, eles não amaram a sua própria vida. O anticristo pode fazer tudo com eles, menos separá-los de Jesus. Por isso eles são mais do que vencedores. Esse cálice de sofrimento é inevitável. Afinal, ela é uma besta e não conhece misericórdia. Mesmo que por um certo tempo, vai se vestir de pele de ovelha. 7 anos será a grande tribulação e o aparecimento do anticristo. Nos primeiros 3 anos e meio, ele vai se disfarçar, ele vai se manifestar como conciliador, como alguém que uniu as nações. Ele vai ser um promotor da paz. E nos últimos 3 anos e meio, ele vai se dizer Deus deste mundo, exigindo adoração. Essa hora, quando chegar, terá de ser suportada. Depois de vencer os santos, o subjugar dos povos é bem sucedido. Deu-lhe então autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Diante daquele cenário de todos os santos morrendo, todos se apressarão em dobrar os seus joelhos. Versículo 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aponta agora para os adoradores do Senhor Jesus, os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Esses são aqueles que têm comunhão de vida com Jesus. E só eles podem permanecer perseverantes na provação
nessa aprovação de alcance mundial, porque o nome deles está anotado no livro da vida. A data da anotação desse nome é informada antes da fundação do mundo. Portanto, é uma eleição anterior à existência do mundo. Alguém que foi inscrito poderia então estar riscado? Se o nosso nome foi inscrito antes da fundação do mundo, como é que alguém vai poder riscar esse nome? Não vai poder. E Efésios 1:4 diz: Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Foi em amor. O versículo anuncia, pois ele nos ama. E seu amor tem a vantagem absoluta diante de todos os poderes malignos e forças más. O amor de Cristo é o fundamento mais profundo que não pode ser abalado por nada. De nada vai adiantar a gente assim, se equipar com uma boa teologia ou treinar a nossa capacidade de sofrer ou firmarmos numa irmandade fechada. Nada disso vai ser eficaz contra a autoridade da besta. Só vai valer o amor de Deus, estar anotado ou não no livro da vida. Esse livro ele não apresenta um conceito geral do amor de Deus, mas sim aquele amor que se revela em Jesus. O livro é o livro do Cordeiro sacrificado. Assim nós somos. Ai, tá difícil. Todo o tempo. Ai, que coisa séria. Bom, posso continuar? Desculpe. Tá. Agora, nós vamos para o 9, diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma palavra de exortação à igreja. Então, a gente tem que prestar atenção aos avisos. O versículo 10, se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, a tentação de querer iniciar uma revolta contra o anticristo será grande entre os seguidores do Senhor Jesus. Pois verão que ele é uma desgraça na humanidade. Talvez queiram formar grupos de resistência, porém o aviso de Deus é não. Não. Devem sofrer a perseguição e não resistir. Se o anticristo decretar prisão, os seguidores de Jesus devem calar-se e ir à prisão. Se o anticristo ordenar a morte, os cristãos, sem resistir, devem sofrer a morte, a sentença. Por que que é assim? Por que que tem que ser assim? Porque Deus quer que a maldade anticristã amadureça para o julgamento final. A justiça de Deus exige que tudo se torne maduro. Não só a natureza, mas também na vida dos povos.
As mentiras devem mostrar os seus resultados. A desobediência, a revolta perante Deus deverá ver o fim do seu caminho. Por outro lado, a perseverança e a fidelidade dos cristãos também deve amadurecer. Quem for fiel até a morte terá a coroa da vida. O caminho do Senhor Jesus foi assim, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Passagem de 1 Pedro 2:23. Foi este o caminho do Cordeiro, que se sacrificou pelos seus irmãos. Visto por fora, tudo parece derrota total. Mas na realidade, neste caminho, Jesus se tornou o Senhor do mundo e o vencedor absoluto. Com isso, é mostrado aos seguidores de Jesus o caminho que também devem seguir. A vitória é alcançada pela paciência e fé. E o Senhor dá forças aos seus seguidores para resistir com paciência e com firmeza e para andarem no caminho da fé até o fim. E Ele nunca vai deixar os seus. A única arma daquele tempo será olhar para Jesus pela fé e contar com a sua fé, com a sua vitória final. Nisso está a perseverança e a fidelidade dos santos. Agora a gente vai para a segunda parte, que vai falar da besta que emerge da terra. Essa besta, ela não é tão importante como a primeira. Ela é serva da primeira. E ambas estão coordenadas com a mesma origem demoníaca. Essa besta, ela não é política, mas ela é uma besta que trabalha com o social, com a religião. Então, o versículo 11 diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela possui 2 chifres que indicam que ela tem muito poder no falar e que ela tem muito poder em fazer milagres. Tudo indica que ela não faz mal para ninguém, que ela não é agressiva, que ela é boazinha, mas isso só serve para caracterizar aquela imagem do cordeiro que ela quer imitar. Mas essa aparência ela é camuflada, porque o seu falar é inspirado por Satanás, porque ela fala como dragão, um lobo em pele de cordeiro. Esse homem que representa a segunda besta, assim como o homem que representa o anticristo, são criações diretas de Satanás. Dessa forma, esses 3 se reúnem numa trindade satânica para imitar de uma forma defeituosa a trindade divina. O dragão é o antideus, a besta do mar é o anticristo e a besta vinda da terra é o antiespírito. Assim como o anticristo, assim como o Espírito Santo conduz a adoração a Cristo, assim essa besta, o profeta da mentira, conduz adoradores ao anticristo. Versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta,
cuja ferida mortal foi curada. A atividade do falso profeta, ele acontece sempre na presença do anticristo. Ele quer sempre glorificar o anticristo. Todos os holofotes estão sobre o anticristo. O falso profeta faz com que todos os habitantes da terra adorem o anticristo. E ele sempre vai fazer lembrar, vocês viram que aparece, né? Deixa eu ver aqui. Sim, no 12. Cuja ferida mortal fora curada. Sempre aparece essa questão que o anticristo venceu a morte, que ele ressuscitou, né? Então ele é credenciado a ser o salvador do mundo, exceto os cristãos não se convencem disso de jeito nenhum. Esses dois homens, eles atuam em conjunto e são apresentados sempre como o anticristo sendo o personagem principal e depois o profeta da mentira como seu servo. É com muita facilidade que o abuso do poder político se alia ao abuso do poder religioso. O Estado degenerado tem sua pseudo-igreja que lhe é submissa. Naqueles tempos, o poderio imperial fazia uso do culto ao imperador. Um forte número de sacerdotes e o sumo sacerdote se organizava para que todos venerassem o imperador. E também se destacava uma perseguição sempre aos cristãos. Será que isso não tem acontecido durante todos os séculos que nós vivemos? Presidentes, imperadores, venerados como deuses, associados a falsos profetas? Temos que nos perguntar. Versículo 13, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Como o anticristo, o falso profeta realiza muitos milagres. Até fogo do céu ele faz descer, lembrando ou querendo dizer que ele é o Elias, e não aquele Elias lá do capítulo 11 que a gente já viu, que depois foi morto, né? Foi alguém que testemunhou sobre Cristo, ele pregava sobre Jesus. Ele quer dizer que ele é o Elias, ele que faz descer fogo do céu. Versículo 14, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. De novo falando da morte, né, que ela sobreviveu a esse ferimento à espada, né? Então, o falso profeta, ele seduz a todos por causa desses milagres que ele faz. E a antiguidade está repleta desses milagres falsos. Por exemplo, os magos do faraó imitaram Moisés e Arão. Simão o mágico aparece iludindo com mágicas. Elimas, o mágico, se opunha à pregação de Paulo e Barnabé. Apelava-se para magia e truques para implantar o culto ao imperador. Imperador Calígula, olha só, ele inventou uma máquina de fazer tempestade, imitando o Deus que manda relâmpagos à terra. Então esse falso profeta, ele seduz, ele leva os povos à idolatria e ele pede que façam uma imagem à besta. Então ele está transgredindo aquele mandamento fundamental que é: não farás para ti imagem de escultura para adorá-la. E essa imagem, ela é citada 8 vezes.
com tremor no Apocalipse, como o ápice da blasfêmia. O modelo usado para as pessoas fazerem os seus ídolos é assim, ó. O ser humano cria a Deus a sua própria imagem. O ser humano que sofre com o quadro de sua realidade revela através do seu ídolo a imagem ideal que ele constrói para si mesmo. E ele serve plenamente essa imagem. E também se dispõe até a fazer muitos sacrifícios a ela. O ser humano adora o ser humano. Isto é o elemento essencial de todas as religiões, mas não atinge a Bíblia, pois ela ensina a adoração daquele que permanece para sempre, santo e soberano perante todas as nossas imagens e concepções. Versículo 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Os ídolos possuem um calcanhar de Aquiles, eles não ouvem, não veem, não falam. Mas o profeta da mentira consegue dissimular esse ponto fraco. E ele comunica fôlego a essa imagem, imitando lá aquela ação que Deus faz lá em Gênesis 2:7, que ele molda o ser humano e depois sopra o fôlego de vida. De novo aparece a imitação. Parece estar viva, mas não é mais um truque? O que acontecia também através de magias, de mágicas, até hoje isso acontece, truques. Sacerdotes egípcios gozavam de fama por também fazer isso, conferir fôlego às estátuas. Imagens de Maria na Idade Média choravam, falavam e realizavam milagres. Cerimônias de culto em torno da imagem do imperador, eles lançavam grãos de incenso nas chamas do candelabro, fazendo forte fumaça, e a imagem do imperador desaparecia. Era hora propícia para todo tipo de truques em torno desta figura do imperador. Ouvia-se vozes, movimentos. Se alguém não caía de joelhos, em reverência, caía mortalmente, vitimado por golpes de facas pela polícia do templo, que a um sinal camuflado matava aqueles que não queriam adorar. Bastava esse exemplo, o fato se espalhava, o medo e o pavor cobriam as multidões. O terror servia de reforço quando os truques não surtiam o seu efeito. Então era a vez do terror. Será que o mundo ainda vai ter cristãos naquela época? Já que todos foram mortos pelo anticristo? Será que só restou não cristãos e cristãos que desistiram da fé? Parece que haverá cristãos, sim, guardados e preservados. A Bíblia fala sobre isso. Aconteceu com Elias. Elias se sentiu só. Todos os profetas que estavam junto com ele apostataram e seguiram a Baal, e só ele ficou. Então ele começa a chorar, e aí Deus diz que ainda vivem, Deus revela isso para Elias, que ainda vivem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal.
Também os amigos de Daniel foram jogados na fornalha, mas o Daniel não. Ele estava num outro lugar. Assim também, quando Daniel foi lançado na cova de leões, parece que a provação deixou de lado os seus amigos. Assim, Deus sempre tem maneiras de guardar seus escolhidos em segurança e paz. E vamos então para o versículo 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Aqui é o relato da formação da igreja do anticristo. Agora é a grande apostasia. Todos tornam-se submissos, renunciam à liberdade. A resistência se dissipa e as diferenças sociais deixam de existir. Todos agora estão se dobrando ao anticristo. E todos ingressarão na igreja para obterem aquela marca de identificação. Uma marca sobre a mão direita ou sobre a testa. Cada um tem que expressar publicamente que quer essa marca. Versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ninguém pode comprar ou vender sem aquela marca. O fim desse versículo esclarece que a marca consiste num nome tatuado na testa ou na mão e é acrescentado um número ao seu nome. Não sabemos, né? Eles falam que esse sinal vai ser um chip, né? Hoje a gente sabe que os chips, a gente pode até fazer pagamento em supermercado com aquele chip implantado, ou então o cachorro, eles colocam o chip, se ele foge, eles sabem onde é que o cachorro foi. Pode ser também por uma tatuagem, a gente não sabe como é que vai ser isso, né? A tecnologia está sempre avançando, como será essa marca? Mas essa marca vai ter, né? Não sabemos. E no versículo 18, que é o último, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O nome, portanto, não aparece mais na forma de letras, mas de números. A equação que se estabelece é marca, nome e número. Agora vem essa palavra de exortação à igreja, que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Esse número é 666. Então, esse é o quarto elemento daquela equação. Tanto a marca, como o nome, quanto o número, apontam todos para uma pessoa, para um determinado indivíduo humano. Homem, marca, número e nome. É assim que devemos entender. Esse tríplice 6, tríplice imperfeito, porque 6 é o número que não chegou à perfeição. O número perfeito é o 7, né? Tríplice imperfeição da maldade, da iniquidade, da crueldade. O anticristo reúne tudo isso em si. Tratamos de um inimigo feroz, mas já está com a sua sentença lavrada, já está derrotado. A vitória é nossa em Cristo Jesus. Então eu gostaria de convidá-los a ler 4 versículos e assim nós terminamos o nosso estudo bíblico. O primeiro
é em 2 Tessalonicenses 2:8, que diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Aleluia. 1 Coríntios 15, 24. Diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. É o Senhor Jesus que vai destruir tudo isso. O terceiro versículo está em Apocalipse. Apocalipse 19, 20 diz assim: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E ali pertinho, Apocalipse 20, 10, e eu termino. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Jesus, com o sopro da sua boca, vai destruir completamente o poder do mal, Satanás. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que o Senhor esteja nos fazendo ser muito prudentes e que Deus faça com que a gente sempre seja muito fiel a Ele e não caia em tudo isso que está por acontecer. Que a gente fique firme nas mãos do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é todo poderoso e Ele venceu. Ele venceu. Ele é vitorioso. Amém. Um beijo a todos, queridos irmãos.